Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de Física do Vestibular 2025 para o primeiro semestre da Universidade Estadual do Ceará. Eu vou fazer agora a seguinte questão da prova da segunda fase. No Laboratório de Eletricidade e Magnetismo da Universidade Estadual do Ceará, um professor de Física tem à sua disposição um osciloscópio e 2 geradores de funções arbitrárias. Com o intuito de explorar a superposição de movimentos periódicos, o professor seleciona 2 sinais obtidos através dos geradores e de funções e combina-os na tela do osciloscópio. Numa varredura no plano coordenado ortogonal XOY, com origem em O no centro dessa tela. A análise realizada, bastante divertida por sinal, combina sinais harmônicos de mesma frequência W, mas com uma diferença de fase delta constante no tempo. Para sinais de mapeamento na variável t, com a seguinte forma simples: x de t é igual a b cosseno de ômega t e y de t é igual a cosseno de ômega t mais delta. É construído um quadro qualitativo com os resultados obtidos pelo professor na tela do osciloscópio. Considerando esses resultados, atente para as seguintes afirmações. Primeiro, se delta é igual a zero, o movimento combinado é retilíneo na direção da diagonal do retângulo de lados 2A e 2B. Então, a ideia dessa questão é a gente analisar, de acordo com as funções dadas, as formas que eles vão fazer na tela do osciloscópio. Então, no primeiro, a gente sabe que delta é igual a zero. E as equações dadas foram essas aqui, ok? Então, olha o que eu vou fazer. Como aqui não tem delta, a gente sabe que a equação na direção x não mudou. Porém, esse delta aqui é igual a zero. Então, aqui vai ficar assim, ó. Y de t é igual a vezes cosseno de WT mais zero. Ou seja, o y de t é igual a cosseno de WT. Então, o que está acontecendo? A gente pode escrever o seguinte, que y de t sobre A é igual a cosseno de WT. E eu posso escrever que x de t sobre B é igual a cosseno de WT. Ou seja, se cosseno de WT é igual a cosseno de WT, já que esse cara é igual a esse, eu posso dizer que o quê? X de t sobre B é igual a y de t sobre A. Então, eu posso dizer que o y de t vai ser igual a A sobre B vezes x de t. Quando você faz isso aqui, você tem que lembrar que na equação da reta, vamos botar aqui, a equação da reta, ela é da forma y igual a ax mais b, aonde o a é chamado de coeficiente angular. Então, se a gente for olhar a minha equação encontrada, esse cara aqui, A sobre B, é o coeficiente angular. Entendeu? Então, eu sei que no nosso caso aqui da função da equação da reta, o meu A, ele vai ser igual a Azão sobre B. Então, veja bem, se eu tenho um gráfico, e esse gráfico é XY, e nele eu tenho, por exemplo, a coordenada 2B
e 2A, eu formo um quadrado. E aí, nesse quadrado, o coeficiente angular é essa reta que liga esses pontos aqui. E essa reta é a reta que representa o coeficiente angular, que vai ser igual a A sobre B. Então, quando ΔH é igual a zero, o movimento combinado é retilíneo na direção da diagonal do retângulo 2A mais 2A e 2B. Sim, então essa aqui é o quê? Verdadeira. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a letra B, né? Ou para o segundo item, só que agora o delta vale π sobre 2. O processo vai ser sempre o mesmo. Eu vou pegar e vou substituir o delta por π sobre 2. Então, na minha resolução, vai ficar assim, ó. Para o B, né, a gente não vai ter muita diferença, né? Esse cara aqui vai ser o quê? X de t sobre B é igual a cosseno, né, de WT. Porém, aqui vai mudar. Nesse lugar aqui do delta, eu vou botar π sobre 2. Então, a minha resolução fica assim, veja bem. Quando eu substituo o π sobre 2 aqui, eu tenho que lembrar que quando eu tenho um ângulo mais π sobre 2, e é o cosseno disso aqui, eu tenho uma identidade trigonométrica que diz o seguinte: quando eu tenho cosseno de um ângulo mais π sobre 2, essa relação trigonométrica ela é igual a menos seno de θ. Então, a minha relação vai ficar assim, ó, y de t é igual a A que multiplica menos seno de θ. Ou seja, o y de t sobre A é igual a menos seno de θ. Eu tenho que lembrar de outra relação trigonométrica, aquela relação fundamental, né, que diz o seguinte, que o seno quadrado do ângulo mais o cosseno quadrado do ângulo é igual a 1. Então, o que eu vou fazer? Se eu elevar esse cara aqui ao quadrado e elevar esse cara aqui ao quadrado, elevar esse ao quadrado e esse ao quadrado, eu vou ter o seguinte, que cosseno quadrado de WT, que é o que eu vou substituir aqui, é o quê? X de t ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y de t ao quadrado, divididos por a ao quadrado é igual a 1. Quando eu chego a essa relação aqui, eu lembro que essa relação aqui é a equação, tá? A equação da elipse. A equação da elipse, ela tem essa forma aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Que se é uma elipse, ó, a gente pode dizer que se é uma elipse, deixa eu pegar uma elipse aqui, ó, a gente vai ter a elipse aqui, deixa eu acertar isso aqui mais ou menos, a gente tem aqui, ó, aqui seria y, aqui seria x. E a elipse, ela teria aqui, ó, mais a, menos b, mais b. Só que ele disse ali o seguinte, ó, que quando o delta é igual a π sobre 2, o movimento combinado tem como representação uma trajetória elíptica, verdadeira. Só que ele disse, no sentido horário, com eixos nas direções, né, com eixos na direção dos eixos coordenados. Então, agora eu tenho que achar qual é o sentido, né? Como é que eu vou calcular esse sentido? Eu vou fazer o seguinte, quando WT for igual a zero, o que vai acontecer? Não é x é igual a b
vezes cosseno de WT. Então, vai ficar assim, x é igual a b vezes cosseno de zero. Cosseno de zero, a gente sabe que é 1. Então, x é igual a b, que é esse cara aqui. Agora, veja bem, na segunda parte fica y é igual a menos a seno de WT. Ok? Então, eu sei que y vai ser menos a vezes seno de zero. Então, y é igual a quanto? Zero. Se a gente for pegar aqui na coordenada, qual é o mínimo para o y? É zero. Qual é o mínimo para o x? É b. Então, a gente sabe que esse cara, ele vai estar aqui. E ele vai estar, então, o quê? A gente tem que lembrar que nessa situação, o meu b, o meu x, né, cresce e o meu y decresce. Se o y está decrescendo e o meu x está aumentando, eu posso dizer, então, que é no sentido horário. Se é sentido horário, o item 2 está verdadeiro, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa com delta igual a 3π sobre 2, né? E aí ele fala assim, ó, os sinais representam a mesma amplitude, ou seja, que o A é igual a B. O movimento combinado tem como representação uma trajetória circular descrita no sentido horário. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, porém, a gente vai fazer com delta igual a 3π sobre 2. Vai ficar assim, veja bem. 3. O delta igual a 3π sobre 2. As equações que a gente vai usar são essas aqui. Então, vai ficar assim, olha só. X de t é igual a b, que multiplica cosseno de WT. Não mudou nada. Essa aqui vai ficar y de t é igual a A cosseno de WT, né? Mais 3π sobre 2. O que a gente tem que lembrar? Que essa relação aqui, ela vai ser o quê? A seno de WT, que é exatamente essa relação trigonométrica que a gente usou aqui em cima, beleza? Aí, agora, o que eu sei? Eu sei que se x é igual a b cosseno de WT, eu posso escrever o quê? Que x sobre b é igual a cosseno de WT. E aqui eu sei o quê? Que o y sobre a é igual a seno de WT. Eu vou usar a mesma relação que a gente usou no problema anterior, que é o quê? Seno quadrado de θ mais cosseno quadrado de θ é igual a 1. Então, como eu vou levar esses caras ao quadrado, né? Vai ficar esse ao quadrado, esse ao quadrado. Aqui vai ficar x ao quadrado sobre b mais y ao quadrado sobre a, né? É igual a 1. Nessa forma que eu tenho aqui, eu posso escrever o seguinte. Como ele falou no texto que se o A for igual ao B, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira, ó. Esse está ao quadrado, esse está ao quadrado, certo? Então, vai ficar o quê? Que x ao quadrado sobre a ao quadrado é igual a y ao quadrado sobre a ao quadrado, né, que é mais, desculpa, igual a 1. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a ao quadrado. Essa equação aqui é a equação da circunferência, né? Então, se é uma equação da circunferência,
A primeira parte aqui está correta, ó. É a trajetória circular, descrito no sentido horário. Então, o que a gente tem que lembrar? Se é uma trajetória circular, a gente vai ter que ver se o sentido é horário ou anti-horário. Então, vamos lá. Qual é o sentido? Para a gente fazer o sentido, mais uma vez eu vou dizer que WT é igual a zero. Então, a gente sabe que x é igual a A cosseno de WT. Então, x vai ser A vezes cosseno de zero. Cosseno de zero é 1, então x é igual a A, ok? Agora o y vai ficar y é igual a B vezes seno de WT. Então, y é igual a B vezes seno de zero. Seno de zero é zero, então y é igual a zero. Então, veja bem, se é uma circunferência, tanto o x quanto o y deveriam ser iguais. Então, eles estão o quê? Diferentes. Nessas condições, o x está permanecendo no ponto da circunferência e o y está tendendo a zero. Então, eu posso dizer que ele vai girar no sentido anti-horário. Beleza? Então, se ele gira no sentido anti-horário, eu posso dizer, então, que essa aqui está falsa. Agora, eu vou fazer com delta igual a zero e ver se o movimento combinado é novamente retilíneo, mas ao longo da outra diagonal do retângulo de lados 2A e 2B. Como ele está falando aqui que tem que ser na outra diagonal, o coeficiente angular aqui tem que ser negativo. Então, vamos pensar lá no que vai acontecer, né? Então, para a terceira situação, o delta tem que ser igual a π para as equações, né? X de t igual a WT, então vai ficar assim, ó. Como aqui não tem delta, não vai mudar. Então, essa aqui fica y de t é igual a A cosseno de WT mais π. Então, essa relação aqui, como o ângulo é π, eu posso dizer, então, que vai ser menos cosseno de WT. E aí, a minha relação é y de t é igual a A, menos, né? Porque aqui tem um sinal de menos A cosseno de WT. Então, essa relação eu posso escrever assim, que y de t sobre A, né? Porém, o sinal eu vou botar para o lado de cá, é igual a cosseno de WT. Para essa relação de x, vai ficar x de t sobre B é igual a cosseno de WT, ok? Aqui tem um parênteses. Então, como cosseno de WT é igual a cosseno de WT, eu posso dizer que x de t sobre B é igual a menos y de t sobre A. Então, eu posso dizer que y de t é igual a menos A sobre B, que multiplica x de t. Como é uma equação da reta, né? Ou seja, a equação da reta não é y igual a ax mais b, a gente não sabe que o nosso a, que é o coeficiente angular, ele é igual a menos a sobre b. Quando ele é negativo, isso quer dizer que o coeficiente angular é negativo. Então, se a gente for pegar um gráfico aonde é xy, aqui, por exemplo, 2a e aqui 2b, né? Aqui é y, aqui é x, desculpa. E a gente tem um quadrado, o coeficiente angular sendo negativo, ele é uma reta que anda para cá, que seria
a outra diagonal de acordo com com o primeiro item. Então, isso torna essa número 4 verdadeira. Então, qual seria a resposta? VVFV. VVFV é a 1, a 2 e a 4 verdadeira. Então, a resposta está na letra B. Beleza?